Existe um tipo de artista que não desenha apenas personagens. Ele desenha dor, medo, solidão, esperança. E poucos artistas fizeram isso com tanta intensidade quanto Kentaro Miura. O criador de Berserk não ficou famoso apenas por fazer um mangá violento. Miura criou um mundo que parecia vivo, pesado, quase sufocante. Cada página parecia carregar o peso da existência humana. Mas o mais assustador é que, por trás daquele universo monstruoso, existia um homem extremamente quieto, reservado e obcecado pela própria arte. Oi, eu sou o Saile e hoje a gente vai falar da magnífica obra que é Berserk, sobre sua evolução absurda, sobre suas influências, obsessão pelo detalhe e por sua arte que parece impossível de ser feita até hoje. Essa impossibilidade começa justamente na nossa percepção. Existe algo estranho quando você olha para Berserk. O mundo parece frio, até as armaduras parecem pesar toneladas, as espadas parecem impossíveis de carregar, as cidades parecem antigas de verdade. E isso acontece porque Miura entendia uma coisa: detalhe não serve só para deixar bonito, detalhe cria sensações. E um dos segredos dele está na técnica de rachura cruzada. Miura não usava apenas sombras sólidas, ele desenhava milhares e mais milhares de linhas finas cruzadas milimetricamente à mão. Essa quantidade absurda de linhas nos cenários, nas armaduras, nas criaturas, faz o fundo parecer físico, quase irreal. Você sente a ferrugem, o barro, você sente o metal rangendo. Muitos artistas desenham fantasia. Miura fazia a fantasia parecer histórica, como se aquele mundo de fato tivesse existido em algum momento na nossa vida. Esse estilo não surgiu do nada. Ele misturava várias influências diferentes: arte medieval europeia, gravuras renascentistas, pinturas religiosas, body horror, cinema, fantasias ocidentais e uma caralhada de outros artistas extremamente fantásticos. Porque se tem alguma coisa que acompanhava a qualidade dele no desenho e na criação de toda uma ambientação histórica, é sua capacidade absurda de escolha de referências. É impossível olhar algumas criaturas de Berserk e não lembrar de Hieronymus Bosch, aquela sensação de inferno caótico, corpos deformados, sofrimento eterno. Ao mesmo tempo que alguns monstros parecem completamente inspirados nas biomecânicas grotescas de Giger, suas criaturas têm o próprio traçado. Ele não apenas copiava, mas absorvia referências como parte inerente de seu trabalho, o que dava a todos os seus desenhos um aspecto muito único e próprio do artista. Uma das coisas mais impressionantes em Berserk é ver o quanto o desenho evolui, cara. No começo o mangá ele já era extremamente acima da média, mas conforme os anos passam, Miura parece ultrapassar até o limite humano. As páginas vão começando a aparecer pinturas, os cenários vão ficando gigantescos, as composições mais cinematográficas, as expressões ficam cada vez mais humanas. E uma das formas com que ele tem esses resultados é dominando uma técnica que chamamos de chiaroscuro, uma clássica técnica de luz e sombra que usa contrastes brutais para dar volume tridimensional às figuras. Só que diferente de pintores da era clássica, que muitas vezes utilizavam um pastoso óleo para fazer esse tipo de técnica, ele trazia essas sensações com os traços. Um trabalho preciso e meticuloso, eu acho que próximo ao que seria o pontilhismo, onde mesmo ficando mais detalhado, o desenho não perdia a clareza. E esse é o ponto onde muitos artistas falham: quanto mais detalhes colocam, mais confusa a arte fica. Só que ele era diferente, ele conseguia colocar 1 milhão de coisas no desenho e deixar uma imagem extremamente limpa no final, com os detalhes colocados parece que no momento certo e no lugar certo, deixando inclusive espaços para a folha respirar. Miura fazia o contrário porque ele dominava a hierarquia visual, ele sabia exatamente onde carregar com o nanquim, onde deixar espaço para respirar e guiar os seus olhos. E é por isso que você entende a ação, você sente o peso da cena. Isso exige um absurdo domínio de composição como um todo. Acredito que muita gente conheça Berserk pela violência, pela qualidade gráfica dos desenhos. Mas o verdadeiro coração da obra é o sofrimento humano. Solidão, trauma, raiva, o medo de continuar vivendo.
Guts, em sua jornada, sai do colo do diabo para jogar xadrez com Satanás. Miura sabia transmitir esses sentimentos como ninguém. Eles estavam nos olhos dos personagens, no silêncio entre os quadros, nas sombras enormes. Às vezes, uma única expressão em Berserk diz mais do que as páginas inteiras de um diálogo. Miura entendia uma coisa essencial na arte. A dor e os sentimentos não precisam ser explicados. Eles têm que ser sentidos, através das pinceladas, da intensidade de cada ação feita na hora de criar os quadros. E esse é até um dos principais motivos da obra ter tantos hiatos. Miura era extremamente perfeccionista, cada página levava um tempo absurdo para ser feito. Para se ter uma ideia, nos últimos anos da obra, Miura migrou para o desenho digital, mas em vez de usar as ferramentas para trabalhar mais rápido, ele usou o zoom digital para desenhar detalhes pixel por pixel, chegando a detalhar individualmente soldados figurantes em um exército ao fundo de uma cena que talvez nem seria percebido com aquela clareza extrema. E isso criou uma situação curiosa. Berserk virou quase um mito. Os fãs esperavam meses e às vezes até anos, sedentos por capítulos novos, mas quando eles chegavam, parecia algo impossível de ter sido feito por mãos humanas. O negócio era quase real. Ele conseguia se superar a cada próximo capítulo. Você olha para algumas páginas e pensa, como diabos uma única pessoa conseguiu desenhar a parada? E eu acredito que esse até tenha sido um dos maiores problemas. Ele não parecia desenhar como alguém que tentava terminar a obra. Ele parecia desenhar como alguém que estivesse tentando chegar ali em seu ápice. Por mais que, na opinião de muitas pessoas, ele já tenha chegado, já tenha ultrapassado, sei lá. Era um nível de exigência quase místico para quem lia, mas que cobrava um preço físico e mental devastador para quem criava. Quando ele descansou, o impacto foi gigantesco, porque Berserk não era apenas popular, era uma obra que influenciou gerações inteiras. Eu acho que é uma daquelas obras em que você, mesmo não gostando, você não pode diminuir o nível dela. Ela é uma obra de arte, assim, contestável. Até mesmo pessoas que têm preconceitos com esse estilo de arte não tem como falar que aquilo ali é ruim. Games atuais como Bloodborne, Dark Souls, até alguns aspectos de Final Fantasy parecem carregar alguma certa influência em Berserk. Mas acho que a maior influência talvez tenha sido outra. Miura mostrou até onde o desenho pode chegar. Ele transformou o mangá em algo quase impossível de categorizar. Aquilo é um quadrinho, uma pintura, cinema, pesadelo, o que é aquilo? Eu acho que é tudo ao mesmo tempo. Se duvidar, até música aquilo ali pode ser. Miura passou décadas desenhando monstros, mas talvez o maior tema de Berserk nunca tenha sido os monstros, e sim a luta desesperada para continuar vivendo em um mundo extremamente cruel. E talvez seja por isso que muitas pessoas se conectam com a obra, mesmo ela indo de encontro a tudo que vemos nesse meio hoje em dia. Sempre existia algo humano ali, algo frágil, algo tentando continuar. O contraste da beleza, da santidade e da limpeza com a feiura, a sujeira e a podridão do mundo em Berserk é algo genuíno e muito bem representado com todo o talento gráfico que esse homem detinha. E talvez essa tenha sido a verdadeira obra-prima de Miura. Não apenas o desenho, mas a capacidade de transformar sofrimento em arte. Afinal, mesmo que a gente esteja ferido, ainda continuamos caminhando. Bem, Hunters, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de dar os seus comentários, falarem os próximos artistas aí. Estarei fazendo vídeos frequentemente. Então deixo vocês com outros vídeos aí. Te vejo no próximo, né?